E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel DT e hoje o vídeo é um pouco diferente, né? Vai ter uma dinâmica muito diferente. Não vai ser um vídeo aí de lista, não vai ser um vídeo aí de eu falando de alguma temporada ou de eu falando qualquer outra coisa de novo e tal, mas vai ser um vídeo assim, uma entrevista, uma conversa, na verdade, com esse cara aqui que, né, sem palavras, ele tá ajudando muito a comunidade Drama Total, já ajudou e ainda ajuda e vai ajudar mais. Ele, Henrique Calixi, quanto faz quanto você quiser chamar ele. Se apresenta aí, cara, talvez tenha gente que não te conheça, não sei, né? Mas aí se apresenta aí e fala mais um pouco de você, Henrique. Bom, primeiramente, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada a todo mundo. Eu simplesmente não tenho uma intro, mas é isso. Bom, tudo bem? Deixa eu ver, o que eu posso falar de mim? Eu sou Henrique, acho que é mais fácil só chamar Henrique mesmo. Henrique É, com E, com Y e com K. E aí é isso, eu faço conteúdo de Drama Total ali desde 2020, 2019, assim, conteúdo mesmo, desde 2018, né, de Drama Total mesmo, assim. Só que as coisas foram dar certo para o que é hoje ali em 2020, 2021, né, então também sou criador da fanmade Drama Total Vilões à Solta, que eu espero de verdade que vocês conheçam. Caso não conheçam, já sabem, né? Vocês podem dar aquela já pode. pesquisada. Inclusive, Henrique, eu vou deixar tudo aqui na descrição, nos comentários fixados, para todo mundo aí poder acessar e curtir. Já vai pro 17º, não é? É 17º de 22 episódios, né? Já estamos chegando, né? Estamos É, chegando. E aí eu queria falar que, porra, primeiramente é muito bom fazer esse vídeo, essa entrevista, esse bate-papo contigo, porque é uma pessoa mais recente na comunidade que eu vejo que, porra, é muito gente fina, tem realmente um potencial muito legal para ir se desenvolvendo, para o pessoal, sabe, consumir esse conteúdo que é tão rico, né? Diferente de outras pessoas aí que, né? Mas enfim, farpas. Mas assim, falando sério agora, realmente é um prazer. Eu fico muito feliz por essa valorização, de certa forma, e reconhecimento, que, bom, eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva e que vai beneficiar muito os dois lados de todas as formas possíveis. oh, com certeza, cara. Como eu já falei para você aqui, né, uma honra ter, né, essa oportunidade dessa conversa e tal, né, e vamos começar assim, falando sobre como você conheceu, né, Drama Total. Você viu na internet ou viu na época que passava no Cartoon? Como é que você conheceu, cara? Como é que você teve esse acesso aí a esse mundo aí do Drama Total? Fala aí mais pra gente. Poxa, isso é complicado, né? Cara, eu acho que o primeiro contato, assim, do pessoal da mesma geração, entre muitas aspas, que é minha, acho que conheceu da mesma forma, né? Na Cartoon. E aí, ali em Conheceu meados de tudo? 2007, né? É, 2007, 2009, sei lá, é um momento por ali, sabe? E aí eu conheci, eu gostei muito do formato. Tudo bem que naquela época eu era muito novo também, eu tinha 5, 6 anos, mas assim, eu lembro muito bem de assistir, de torcer pro Duncan, tá ligado? Ilha dos Desafios foi um marco e me influenciou muito, né? Aí depois eu assisti Os Dramação, assisti Torneio Mundial, e aí as coisas foram lançando, eu fui assistindo com o passar do tempo, né? Bom, o Drama Total foi um desenho, eu acho que é o desenho que mais me marcou, que não é tão conhecido, não é tão valorizado quanto poderia ser, mas é isso, me influenciou de muitas formas. Eu acho que eu lembro que eu estava na TV, aí passou o canal, né, no caso, passou o desenho no canal, e aí eu vi e, pô, eu tava lá toda semana, ou todo dia, né, dependendo da ocasião, tava lá, torcendo pro Dunk, torcendo pro Dunk, torcendo pro Dunk, e quando o Deca foi eliminado, eu chorei rios de sangue, e é isso. E influenciou porque, tipo,
qualquer brincadeira que eu fazia, sei lá, eu pegava meus bonecos, era drama total. Vamos fazer o drama total. Eu pegava meus carrinhos, cara. Tá ligado aqueles carrinhos de Hot Wheels? Nossa, eu tenho um monte ainda. Obrigado. Tinha um monte, Nossa, velho, quando eu era criança. cara, e esses carrinhos, tipo, cada carrinho era um personagem de drama total. Eu tenho até hoje o Duncan aqui, entendeu? Um carrinho verdinho, cara. Muito legal. Mano, acho que uma coisa assim que de certa forma aproxima a nós dois é o nosso carinho pelo Duncan, né, cara? Inclusive tô usando aqui a foto dele, né? Então. O Duncan ele já foi meu personagem favorito por muito tempo. Muito tempo. E agora sim, agora não é que ele não seja. Não é que eu não gosto do Duncan, mas hoje em dia ele já tá mais pau a pau ali com o Alejandro, entendeu? Porque eu e o Alejandro, a gente teve uma aproximação muito grande nos últimos anos também, sabe? Até porque, velho, você fez o Alejandro no retorno, não foi? Foi. Primeiro contato com ele foi ali, inclusive. Eu lembro, cara, eu lembro. Que, véio, antes do retorno, acho que não tinha nenhuma fanmade brasileira, né? Foi ali no retorno que foi, assim, esse marco, né, para as fanmates, especialmente do Brasil, né? Foi. No Brasil, olha, eu não vou saber te dizer, assim, te confirmar 100% de garantia que foi o retorno. Mas o retorno, ele foi um pioneiro, e é fato. Ele foi um negócio que, querendo ou não, talvez, não sei, acho que foi o primeiro, tá? Mas se não tivesse sido a primeira fanmade como a gente conhece hoje em dia, brasileira, ou certamente talvez a mais importante, entendeu? Pelo menos para mim. O povo fala, vão soltar, temporada de caça, qualquer outra fanmade, mas assim, no Brasil o retorno, para mim, ela foi a mais importante, porque ela abriu portas para todo mundo, inclusive para mim. E aí o João, se me permite, o João, meu parceiro, meu irmão, entendeu? Pode proporcionar também esse leque, não só para mim, como para todo mundo, e o retorno, uma hora vai voltar, né? Uma hora o retorno vai ser finalizado. Aí uma hora vai ser o retorno do retorno, né, cara? Vai ficar nessa, mas uma hora dá certo. Mano, porque o retorno, né, para quem não sabe, também vou deixar o link aqui na descrição, começou em 2020, e aí foi até o sexto, sétimo episódio e parou. Não tem mais retorno, por enquanto, né, não sei. Você que é mais próximo, né, do criador do retorno aí, você tem mais propriedade para falar do que eu, mas aí, pro pessoal que não conhece, está aqui na descrição também, né, um trabalho aí que o Henrique fez, fazendo o Alejandro no retorno. Só para corrigir uma informaçãozinha, foi em 2019. 2019. E aí, cara, o retorno, assim, uma hora volta, tá ligado? Tanto é que eu ajudo muito o João também no roteiro, passei a ajudar muito ele com o passar do tempo e, assim, uma hora volta. Porque realmente, nesses últimos anos, a coisa tá pegada. Mas o retorno irá retornar. O retorno irá retornar. Aguarde. Que bom, mano. Assim, tirando o Duncan, né? Assim, qual o seu personagem assim, favorito, cara? Tirando o Duncan e o Alejandro. Tirando os dois, qual que você acha? Eu gosto desse personagem. Não precisa ter algum motivo. Que ele é bom no jogo, sei lá o quê. Assim, só seu favorito mesmo. Tu tá querendo que eu fale que é o Toffer, né? Pô, tô ligado já. Tô ligado na tua sacada. Pô. Qual é, cara? Não, mas assim, eu acho que é bom deixar claro, tá? Porque existe esse mito, essa inverdade, essa afirmação errante de que o Toffer é o personagem favoritaço do Henrique. Ele não é meu personagem favoritaço. Meu personagem favoritaço é o Duncan e o Alejandro ali, empatado. Eu não sei qual eu gosto mais. Hoje eu tô tendendo mais pro Alejandro. Mas o Duncan não perde nada. Mas o Toffer, assim, se for desconsiderar eles dois, eu acho que o Toffer, ele é um personagem que eu passei a gostar muito. Eu não gostava dele, eu devo admitir que eu não gostava dele ali no início, porque eu me decepcionei muito com ele. Eu acho que todo mundo se decepcionou muito com a Nova Ilha, né? Cara, mas antes ali... era pra ser um personagem melhor do que ele foi, né, cara? Não, assim, tipo, e é o que eu sempre falo, o Toffer, quer dizer, cada personagem de Nova Ilha, quando foi lançado o design, né, a descrição de personalidade e tudo mais,
todo mundo botou uma expectativa, aqui em meados de 2013, né, enfim, não sei, não lembro. E o Topher, ele era aquele personagem que, assim, não quero ter aquele, né, preconceito com design, mas de todos de Nova Ilha, dos personagens masculinos, né, de todos ali, ele tinha aquele design que chamava mais uma atenção para, por exemplo, nossa, ele vai ser um personagem que, pô, vai ser o tipo Alejandro, vai ser o vibe do Scott, né, aquele personagem masculino que ele tem aquele design mais padrão, né, não sei dizer muito bem, e aí, e a descrição dele ajudava muito nisso, né, que a descrição dele na época, ele era, né, é como se o Chris tivesse competindo, ou seja, ele vai ser um psico, entendeu? Só que aí foi uma decepção, né? A temporada inteira foi uma decepção. Mas o Topher, eu passei a gostar muito dele depois de um tempo, porque... E aí, olha, podem falar o quanto quiser, o que eu vou falar agora é verdade. No meu drama total de carrinho, né? No meu universo drama total de carrinho, existia um personagem, eu inventei alguns personagens, com algumas personalidades específicas. E tinha um personagem em específico que o nome dele era Carlish. Né, que eu inventei, eu já ia perguntar isso pra você. Tipo, por que Carlish, entendeu? Porque, sei lá, vai ver o seu sobrenome, né? Não sei. Cara, não, então, respondido. Então, assim, eu criei um personagem chamado Carlish, porque tinha um carrinho, acho que era vermelho, não lembro. Eu tenho ele aqui ainda, se pá, não sei. Mas, assim, e eu dei o nome para ele de Carlish, porque eu queria que, eu quero que esse carro, né, que quer dizer, esse personagem, né, vocês entenderam? Eu quero inventar, eu gosto desse negócio de criar personagens, de fazer, né, essas personalidades e tudo mais. E nesse momento também foi, depois que eu parei de brincar com o carrinho, né, foi o momento que foi ali por meados de 2013, 14, quando lançou Nova Ilha, né? Em 2015, eu acho também que lançou aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi em 2015, velho, porque em 2014 lançou só Estrelas aqui. Tem aquele atraso, né? Padrão. Mas aí, assim, no momento que começou a lançar Nova Ilha, ou tinha lançado, sei lá, aí eu parei, deixei os carrinhos de lado, eu fui escrever, né? Aí eu reescrevi todas as temporadas de Drama Total, até só Estrelas. Todas. Então, cara, eu já tinha ouvido você falar isso, cara. Já tinha ouvido você falar essa história, que você já tinha reescrevido. Você deixou isso em algum lugar ou assim, sumiu? Deixei. Eu tenho um arquivo de Drama Total só Estrelas ainda, tem um arquivo de Drama Total Torneio Mundial e tem um arquivo de uma temporada que eu fiz que eu me inspirei nela para fazer Vilões da Sopa, que é Drama Total The All Stars, ou seja, tipo, um era Drama Total só Estrelas e a outra eu chamava em inglês mesmo, Drama Total The All Stars, ou seja, seria Drama Total só Estrelas, a quinta temporada, e a sexta minha inventada seria Drama Total Todas as Estrelas, que aí seria todos os participantes, entendeu? Que já competiram. E aí aí se passava na mansão, entendeu? No resort lá e tudo mais. Eu fui inventando, cara. E inclusive os meus personagens inventados, eu trouxe eles para a escrita, né? Entendi. Só que eu comecei a adicionar algumas imagens também, porque eu queria ilustrações, né? Então, eu comecei a pegar e, olha, tentei OC, tentei tudo, entendeu? Na época eu não tinha assistido direito Nova Ilha, e quando eu cheguei para assistir Nova Ilha, e eu vi o design do Topher, e o comportamento dele, aí eu liguei, caraca, talvez eu possa utilizar desse design, desse personagem, para fazer, né, para usar a aparência dele, né, para ele ser o Carlish, né, e aí implementar essa personalidade dele, né, que o personagem que eu inventei, enfim. E aí ficou, só que depois de um tempo eu meio que fui fazendo essa transição, né, depois que eu fui ficando mais velho, aí fui fazendo essa transição. Não, então eu não vou mais chamar esse cara de Carlos, porque ele não é o Carlos, ele é o Topher, e aí
já cai nesse lema, né? Mas esse personagem, o Carlet, ele é o Toffer do Vilões à Solta, Ah, tá ligado? entendi. Pra fazer esse paralelo. Então meio que foi virando. Assim, o Toffer, que fique claro, eu acho o Toffer um personagem bem medíocre. Mas é um apego mais emocional, assim, entendeu? É Sim, você tem difícil. É difícil de é uma entender. relação diferente com o personagem, né, cara? É, o meu amor platônico não é pelo personagem do Toffer, porque o personagem do Toffer ele é medíocre. É mais Entendi. pelo valor emocional que eu tinha enquanto mais novo. É mais complicado, assim. Se eu falar essa mesma história, por exemplo, numa live Aí minha, o você vai pessoal poder fala, explicar ah, melhor, né? é. Não, mas o pessoal vai falar, não, Henrique, você tá de sacanagem com a cara da gente. Pô, mas, mas cara, é verdade, é essa a minha relação. Mas fique claro, tá? Meu personagem favorito hoje em dia, pelo menos, é o Alejandro, pelos acontecimentos recentes envolvendo eu e ele, mas, sabe, o Toffer ele tem esse espaço guardado no meu coração, apesar de ser um personagem bem né? Entendi. Então, né, continuando aí, né, falar pra gente, né, qual que é a sua temporada favorita, assim? Qual temporada, assim, que você fala, não, essa aqui é indiscutível, essa é a melhor. Fala aí pra gente. Eu posso te responder essa, como pode dizer, essa pergunta falando mal das outras primeiro? Ô, pode. Você tá aí liberado, filho. Cara, então, a temporada, primeiro de tudo, a temporada que eu tenho mais apego emocional, eu acho que é Luz Dramação, sinceramente. Mas a temporada que eu considero melhor é Turnê Mundial. Assim, Entendi. de longe. E que fique claro que Turnê Mundial ela é uma temporada que comete muitos erros. Eu acho que a primeira parte de Turnê Mundial é bem falha, é bem potencial desperdiçado, sabe? Mas, enfim. E é porque, assim, cara, também não se tem muito parâmetro, né? Drama Total, apesar de ser um desenho maravilhoso, convenhamos, o único parâmetro que a gente tem é de Ilha dos Desafios. Eu, particularmente, cada ano que passa, eu gosto menos de Ilha dos Desafios, entendeu? Entendi. Porque, sei lá, é um ritmo que não. Tudo bem, é a primeira, até fiz vídeo disso e tal, mas assim, é complicado falar, né? Porque o pessoal sempre vai defender Ilha dos Desafios, tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo, tá no seu direito. Não tô dizendo que é uma temporada ruim, é uma temporada muito boa, é a primeira, é a pioneira, mas é um ritmo que eu não consigo, sabe, me adaptar direito e, assim, eu, por exemplo, consigo me divertir, consigo ficar mais tenso, eu consigo ter esse sentimento de imprevisibilidade mais com o Turnê Mundial. Aí a gente Entendi. fala das outras temporadas, pô, as outras temporadas, você vê a Vingança da Ilha que é legalzinha, mas, né, aí você tem Só Estrelas que pra mim é a pior, não no sentido Só técnico, estrelas, mas só estrelas é, não dá, mano. É muito ruim, cara, velho. Os caras Só conseguiram Estrelas, piorar. Assim, era só eles fazendo o básico. Eles conseguiram piorar o que já tava meio capenga, já. Já tava meio ruimzinho. cara, porque na própria turnê mundial, você já tem uma certa decadência, sabe? Você já vê ali um negócio meio esquisito. Mas o Alejandro e a Heather ali, com a dinâmica do Duncan também ali naquela temporada, me conquista demais, me pega demais. Agora Não, mas sim, o Alejandro, cara, foi assim, o cara que fez a melhor temporada, velho. A melhor temporada foi a de é, turnê mundial, foi a ele, mano. Não tem como, de não tem longe, como você não falar que de não foi ele. longe. O pessoal falando aí da Júlia, os Nutella falando da Júlia, pô, calma aí, cara. Júlia, a Júlia. Pô, vai É a assistir o Júlia. turnê mundial primeiro, velho. Tenha coragem de Mano. assistir 26 episódios do que assistir só 13, mano. Pois é, né? Pô, cara. E é foda, né? Apesar dessas temporadas do reboot serem legais, serem boas, assim, de forma geral, tem seus problemas, mas são boas, mas assim, pô, como você disse, vai assistir um Turnê Mundial pra tu ver o que é um personagem de verdade, né? Mano. Agora, assim, Turnê Mundial, ele tem esse problema de, ao mesmo tempo dele se sustentar com o Alejandro, a Heather, ali em volta, o Duncan, a Kirsney, você tem também diversos pontos negativos, né? Só que o lance de Turnê Mundial é que você tem, assim,
os pontos positivos são tão gigantescos que eles ofuscam os negativos, que são vários, entende? Sim, sim. Porque, velho, torneio E aí só mundial, assim, estrelas. é outro clima, né, cara? É outra coisa. Além do mais, né, e o enredo ele se sustenta por si só, velho, porque cada lugar é um lugar diferente. Cada episódio os caras estão em um lugar diferente. Então, velho, sempre Justamente. vai ser uma. Tanto é que eles. Não vai ser algo arrastado, né? Como você disse em Ilha de Desafios. Aí entra o meu problema também, né? Porque a locação, né? Eu gosto muito, amo a locação da Ilha de Desafios. Amo de verdade. Amo o estúdio abandonado de Ilustramação. Amo o avião de turnê. Agora, no momento que volta para a ilha, durante 3 temporadas seguidas, e no reboot é a ilha de novo nas 2 temporadas, irmão, desculpa, mas, sabe, você tem algumas diferençazinhas ali, mas é complicado. Mas, pô, Só Estrelas, só concluindo minha raciocínio ali, pô, Só Estrelas é uma temporada ruim, assim, é abaixo. Nova Ilha certamente é pior, só que pra mim, eu considero Só Estrelas a pior pra mim, muito por conta da decepção. Cara, é pra mim, horrível. Só Estrelas é pior porque eles conseguiram estragar os personagens antigos, cara. Velho, se fosse com os personagens novos, entendeu? Ninguém ia ligar. Ia só, é ruim, entendeu? Todo mundo ia, pronto, é ruim. Aí não, os caras conseguiram estragar os personagens antigos, cara. Justamente. Eu vou fazer uma comparação aqui, e talvez seja meio tosca essa minha comparação, mas, por exemplo, Só Estrelas é como se fosse lançar Vingadores, sabe, Guerra Infinita, e, porra, na hora, a gente sabe que é um filmão e tudo mais, só que quando, pô, todo mundo, expectativa, uou, até mesmo o Ultimato, né? E quando a gente vai ver o filme, não é que seja, nossa, a pior coisa que eu já vi na minha vida, mas é tão abaixo das expectativas que te faz ter raiva. Nova Ilha não. Nova Ilha a gente sabe que ela é a pior temporada. Porque ela é a mais rasa, a gente sabe, entendeu? E é isso, ninguém foi assistir Nova Ilha com aquele sentimento de uou, vai ser melhor. Ninguém. Todo mundo já sabia que era ruim, sabe? Essa aqui é isso que me pega. Entendi. Então, melhor temporada. Calma aí. Temporada favorita, então, pra você é Turnê Mundial, é isso? Turnê Mundial, isso. Eu fiz um bololô, né, cara? Mas eu tenho que desabafar. Não, tudo certo. Falei pra você, ó. Tá livre, você pode falar aí o quanto que você quiser, cara. Então, vamos pra próxima pergunta. Assim, vou te falar o seguinte. Qual acontecimento, seja desafio, seja eliminação, seja qualquer outra coisa em Drama Total, que, tipo, mais te marcou? Você viu? Nossa, cara, não acredito que isso aconteceu. Fala aí. Você fala de acontecimento tipo qualquer um, ou só eliminação, ou só algum momento do episódio? Cara, seja, sei lá, qualquer coisa que tenha a ver com o jogo, entendeu? Qualquer coisa. Desafio, eliminação, me pega muito. Cara, me pega muito, tá? Eu posso ir citando? Ai, que droga. Vai citando aí os momentos que mais te marcaram, assim, no Drama Total. Pode ir. Cara, eu vou citando temporada por temporada, pra gente ter essa dinâmica. Cara, Ilha Desafios, vamos lá. Cara, assim, enquanto Ilha Desafios muita gente vê essa questão da Heather e tudo mais, pô, irmão, quando eu penso em Desafios, eu só consigo me lembrar daquele episódio da Kirsten eliminada, de tudo que acontece naquele episódio com ela com ela e o Duncan. E, sei lá, é muito emblemático pra mim aquele episódio. Esse casal em específico é muito emblemático. E quando eu penso em Desafios, é isso. De acontecimento, é isso. Acho que o episódio inteiro da Kirsten e do Duncan é muito emblemático pra mim. Pegou muito na minha memória. Luz Dramação, deixa eu ver. Acho que Luz Dramação é o... Caraca, cara. É aquele momento na fusão, quando começa... Não, eita, Luz Dramação é naquele momento que a Kirsten volta. Sim, porque mano, como já tinha sido um baque pra mim, a eliminação dela, e esse rompimento dessa relação dela com o Duncan e tudo mais,
Então eu fiquei muito, me pegou muito quando ela voltou. E aí eu lembro que o Duncan chega lá e fala, pô, você pode pegar essas suas mãos lindas e colocar o dinheiro nessa sacola aqui. Ela vira, mais alguma coisa, Duncan? Tira a peruca assim, o Duncan desmaia. Nossa, Aquilo pra mim, foi genial, cara. E a Pô, chegada da Courtney muda totalmente o jogo, né, cara? Luz e muda, com Tramação certeza. não era uma temporada que estava movimentada, mas quando chega a Courtney muda totalmente, entendeu? É. E eu gostei muito, né? Infelizmente, hoje em dia eu achava, quer dizer, naqueles tempos eu achava o máximo. Mas infelizmente, a partir do momento que a Kirsten entra no jogo, o Duncan ele desce muito de nível. É, cara. Mas é parte, né? Turnê mundial, vamos lá. Acho que turnê mundial. Olha, é foda, né? Tudo envolve o Duncan, né? Mas em turnê mundial tem essa questão do Duncan voltando. Eu achei incrível o Duncan voltando e tudo mais. Só que me pegou muito, assim, inevitavelmente, o episódio da Suécia é muito bom, pra mim é um dos melhores episódios do Drama Total. Que não tem eliminação e tudo mais, que tem aquela competição do Alejandro e o Duncan sendo camaradas, mas disputando o Owen, né? E aí você tem mais tarde a eliminação do Duncan nessa temporada, inclusive, não foi muito emblemática pra mim, mas acho que o maior de todos continua sendo a final, né? O Alejandro lá na final tomando a cena clássica, né? O chute no skill da regra. E aí, dependendo do final, ele ganha ou ele perde. É muito louco, né? E os dois são maravilhosos. Sim. Acho que assim, é a única temporada assim que tanto faz ser um final ou ser o outro, entendeu? Todo mundo vai gostar, porque, velho, foram os dois personagens que mais fizeram alguma coisa pro jogo e tal, como a gente já falou. Todas as temporadas, E aí eu já vou emendar, porque assim, em Só Estrelas, e aí pulando Vingança da Ilha, mas em Só Estrelas o melhor momento é a eliminação da Heather pro Alejandro. De longe, assim, pra mim. Entendeu? É o melhor momento, é o ponto ápice, é aquilo que eu queria ver. Eu não queria ver a porra do mal indo no banheiro. Né? Até aquele momento, né, o Alejandro tava meio que se fingindo pros outros, né? Tudo bem que era meio idiota, né, aquilo ali. Mas enfim. E aí, pegando, deixa eu ver, Vingança da Ilha, eu lembro muito da final do Relâmpago, né, levando um raio na cabeça lá do Cameron, mas eu também lembro muito daquele episódio do Brick. Eu acho que o Brick é outro personagem que tem um lugarzinho no meu coração, porque apesar de eu não ter ficado muito, ele é aquele tipo de personagem que, olha, ele não vai longe, mas ele é muito carismático, e aquele episódio da eliminação dele me pega muito também. Eu gosto bastante daquele episódio. E o episódio que o Duncan aparece também. O que a Gwen aparece lá, que ela tá enterrada com o Sam, é muito bom. Sim. E o Duncan aparecendo naquele episódio do Mike, que ele vai pichando as coisas, cara, e vai explodindo a estátua. É muito legal também. E deixa eu ver, agora em Nova Ilha, né? Em Nova Ilha, eu poderia falar que a eliminação do Toff também foi muito marcante, mas, quer dizer, talvez não tenha sido tão marcante para mim. Acho que Nova Ilha é mais difícil de falar. Eu acho que eu gosto muito do Sean em Nova Ilha. A final de Nova Ilha é muito legal para mim, mas eu acho que não tem muita coisa para me lembrar, tipo, um momento marcante. Eu lembro da eliminação de Amy Sammy também. Para mim, aquilo ali foi muito legal. Mas eu acho que o início de Nova Ilha é muito marcante para mim. Talvez seja até um bom episódio, o episódio 1, sabe? Aí a gente tem que analisar friamente, assim. Dos personagens. Eu gosto daquele primeiro episódio de Nova Ilha. Eu gosto. Mas, assim... poxa, agora tu me perguntou uma dúvida. Tem o episódio 7 também, cara, de Nova Ilha, que ficou muito emblemático também pra mim. Quer dizer, ou melhor, ficou mais emblemático que os outros, né? Não que os outros sejam. Mas o episódio 7 é um episódio que não tem eliminação e você vê o potencial, tá ligado? Entendi. Pô, todo mundo fala um pouquinho com meio que todo mundo ali, sabe? Você tem interações mais diferentes e eu gosto muito daquele episódio. Mas, de forma geral, acho que é o início, né? De Nova Ilha, eu acho que é interessante. Não sei, mas é isso. Mas agora, você tem o reboot,
que aí eu não posso te falar assim, porque eu ainda não terminei de ver a segunda temporada do Reboot, tô no episódio 11, e aí eu tô, enfim, tô meio ocupado, né? Tô trabalhando, tô fazendo faculdade, saio de 5 horas da manhã, chego de meia-noite. Então, assim, é mais complicado. Mas até de fazer vídeo também, consequentemente. E Corrida Alucinante, eu acho que a eliminação do Devin é muito emblemática pra mim. Né? Nossa, cara, O mano, o Devin quanto que eu ali, fiquei mal com a eliminação dele, velho. Nossa, velho. nossa, eu também. Porque, mano, Cara, eu fiquei real triste. os melhores amigos não mereciam sair daquela maneira, entendeu? Pô, Não, poderia não. sair de qualquer outra maneira, mas aquela, mano, foi, assim, muito, muito zoado, velho, na minha opinião. E vou te falar uma coisa. Corrida Alucinante. Se o Devin e a Carrie não tivessem saído ali, meu irmão, eles seriam. Cara, eu acho que eles iam ganhar. Eles não ganham. Não tem. Cara, que a partir do momento que eles dois se acertam, filho, já era. Porra, Eles e assim, eles não estando acertados, já tava dando muito bom, sabe? Sim. Pô, Imagina, aquela trama do Devin, quando ele fica mó bravo quando depois que a namorada dele termina com ele, mano. é muito engraçado, cara. Muito engraçado. É muito bom, velho. Que ele vai passando pelas fases, né? É muito legal. É muito bom. Mas, assim, de forma geral, é isso, cara. Não sei pra você, mas pra mim é o meu personagem favorito de Corrida Alucinante. Não sei pra você. Eu também. Eu acho que o Devin, pra mim, eu acho que eu gosto mais do Devin do que todos os outros, assim. A dinâmica do Devin e a Carrie é muito legal. Eu gosto muito da Emma e da Kit também. O Noah e o Owen, eles são legais, mas eu tendo a gostar muito mais da Emma, principalmente. E é isso, eu gosto muito da Jen também. A Jen é uma das minhas favoritaças aí também, de forma geral. Porque pra mim, cara, é o seguinte, pra mim, tipo, Jen e tal, esses personagens aí que saíram mais pro começo, assim, eles não foram muito bem trabalhados, entendeu? Não tiveram muito tempo. Então a gente não sabe mais ou menos como é que eles agiriam em algumas ocasiões, entendeu? De falar, eu acho que a Jen é aquela é uma personagem que poderia ter essa vibe da Amy, mais ou menos, entendeu? Acho que seria muito legal. A cara dela é de vilã, cara. Você já percebeu? Você tem essa impressão também? Cara, pra mim ela daria uma baita vilã, sinceramente. E o Rock também, eu acho que o Rock é um personagem interessante, bem interessante também, sabe? Tem uns momentos bem da hora dele com o Spud. O Spud é um personagem ruim, mas ele consegue, em alguns certos momentos, né, dar umas risadas aí. Pô, o Rock literalmente carrega o Spud. Pô. Sim, não. Se o Rock chegasse na Corrida Alucinante, o cara correr sozinho, ele correria sozinho de boa, cara. Não ia ter o Spud pra atrapalhar ele. Ele até ia sair melhor, porque não ia ter o Spud pra atrapalhar. Mas tinha uma raiva do Spud também, cara. Meu Deus do céu, bicho. Que raiva que ele tinha dele. Acho que criaram o Spud justamente pra isso, cara, pra você sentir raiva. Pra você falar, mano, como é que o Rock como é que ele consegue fazer dupla com esse cara, velho? Como é que ele é amigo desse cara? Calma aí. Como é que ele é amigo? Pô, cara, é horrível. Mas de forma geral, assim, eu acho que são mais esses, sabe? O pessoal que eu, como pode dizer, os acontecimentos, né? Como você mesmo disse. Acho que ficam muito marcados pra mim. Ainda tem o Kids, né? Eu vou citar o Kids aqui de menção honrosa, tá? Que eu não tenho preconceito com o Kids, não. Eu nem ia falar, velho. Porque eu vou falar a real pra você. Eu nunca nem assisti um episódio disso aí, cara. Eu nunca nem assisti um episódio. Normal. Uma galera nem assistiu. Não vai mudar. Eu gosto do Kids. Eu, assim, pra ser sincero, eu tenho um sentimento bom com o Kids. O negócio é que, assim, são 50 e poucos episódios de 10 minutos e são 3 temporadas, entendeu? E aí você demora pra ter essa, como pode dizer, fica muito estagnado. Demora muito pra você ter novidade, tipo a Suga e o Relâmpago, que são 2 personagens no Kids muito legais.
eles entram muito tarde. E só são eles dois que entram. Você tem a participação da Ella e do Max, que eu gostei pra caramba. Mas, assim, é mais isso aí, entendeu? Mas Dimensão Rosa, o Kids, eu gosto muito do primeiro episódio do Kids. Muito, muito. Eu achei muito legal. Agora, vai se perdendo, né? Eu achei muito legal o primeiro episódio do Kids. Olha, vamos para a próxima pergunta aqui. O que você mudaria em Drama Total? Seja campeão, seja qualquer coisa, entendeu? Eliminação. O que você mudaria? Caraca, cara. É porque, assim, hoje em dia... Antes eu tinha, tipo, aquelas opiniões de twitteiro, né? Tipo, Sim. todos concordam que Duncan e Heather, ou Duncan e Gwen, ou Heather e Gwen seria a final perfeita de desafios. Pô, lógico, beleza. Todos concordam que Duncan e Kirsten seria a final perfeita de desgramação, ou Duncan e Lindsay, ou Harold e Duncan, ou Harold e Lindsay, ou Harold e Kirsten, não sei. Mas tem uma coisa que eu não concordo, é a Beth na final, mas eu entendo porque ela tá ali. Mas, sei lá, é muito relativo isso, né, cara? Assim, o que é que eu mudaria em Drama Total? Muita coisa, muita coisa. Mas, assim, é um negócio muito aberto, né? Eu não posso chegar e simplesmente cravar um negócio que, assim, não, eu mudaria isso, esse episódio e tal. Assim, felizmente ou infelizmente, gostando ou não, a gente tem isso. A gente tem tudo isso que a gente tem agora. Sim. E o reboot ele comete erros, ele acerta em muitos momentos, só que ele erra, principalmente na segunda temporada do reboot. Pra mim, o episódio 10 da segunda temporada é o pior episódio de Drama Total, sinceramente. Pra mim, eu preciso assistir de novo. A segunda temporada, assim, mais pela expectativa do que poderia ter acontecido, eu acho que ela é pior do que a primeira, cara. Assim, cara, não, assim, o problema da segunda temporada é que o parâmetro dela não é nem com o turnê mundial, não é nem com Ilha dos Desafios, é com a temporada anterior, é a primeira do reboot. E ela falha muito, entendeu? Com isso. Então, assim, a primeira temporada do reboot, ela fez uma coisa muito mais difícil do que a segunda. Porque o parâmetro dela era as temporadas mais, né, graúda. Era as anteriores. Ou alguém estava comparando, não, tem que ser melhor do que Nova Ilha. Pô, não tem que ser melhor que Nova Ilha. Quer dizer, é obrigação ser melhor do que Nova Ilha. Tá ligado? Aí, sabe? Então, assim, a segunda temporada do reboot vem e o parâmetro não é mais, não, tem que ser muito bom, tão agradável como Ilha dos Desafios, como Luz Dramação e Torneio Mundial. Não, o parâmetro é ser uma temporada como foi a anterior. E eles não conseguiram fazer, eles erraram bastante. Tem boas coisas, acho que tem boas ideias lá. Eu gosto de Priya e Caleb, eu gosto da dinâmica deles, eu gosto do Bowie, como o Bowie é tratado nessa segunda temporada. Sim. Eu gosto do Damian nessa segunda temporada. Tem coisas boas, mas assim, você tem coisas que são insustentáveis. Entendeu? Entendi. Então, sim, mas assim, respondendo, eu acabei nem respondendo, né? Desculpa. Não, pode. Mas vamos lá, respondendo. Foi mal, cara. Mas eu falo demais, né, cara? Mas respondendo assim, a tua pergunta de forma mais objetiva e clara e direta, eu acho que eu mudaria a complexidade. A complexidade dos sentimentos, a complexidade dos acontecimentos, sabe, a seriedade da coisa. Tudo bem, a gente sabe, mas Drama Total é pra, né, pô, desenho infantil, não sei o que, cara. Drama Total, eu vejo como aquelas séries, aquele desenho, né, que poderia ser, sei lá, uns 14 anos, entendeu, de classificação indicativa. Não tô nem falando que, vai ter cenas mais quentes, vai ter palavrão, não tô dizendo isso, entendeu? Tô dizendo que, assim, poderia ser mais complexo. E aí, tudo bem, que cai toda aquela questão dos contratos, tudo mais, mas assim, para o pessoal que assiste Vilões à Solta, eu acho que vocês entendem quando eu falo essa questão da complexidade. A complexidade do jogo, das emoções, dos acontecimentos de geral, da temporada. Então, assim, eu acho que o que falta em Drama Total é isso. É esse debate.
Eu acho que o reboot fez muitas coisas legais e acabaram deixando as coisas um pouquinho mais complexas, com, por exemplo, o assunto do Raj, né, ele ter esse certo medo de assumir como é a sexualidade dele. E, pô, mas você tem coisas que, assim, o Z perdeu a perna daquele jeito lá, entendeu? Aquilo eu achei horrível, entendeu? Assim, o jeito que ele perdeu a perna, beleza. Mas, assim, a reação, como foi dado isso, assim, eu acho que o Raj, o que foi nos apresentado com o Raj, eu acho que conseguiu ser levado a sério o suficiente, entendeu? Sim. Que o povo, o Z perdeu a perna, Foi um negócio assim que eles conseguiram fazer um trabalho legal, conseguiram ter um esforço para fazer algo decente, né? Não foi feito de qualquer maneira, como é feito hoje em dia. Justamente, mas assim, é aquilo, eu acho que é mais isso. Acho que eu mudaria a seriedade do drama total. O povo às vezes assiste Vilões à Solta, por exemplo, e quando algumas pessoas assistem Vilões à Solta, os caras comentam muita coisa na minha DM no Instagram, né? Do Vilões à Solta, principalmente. E aí eles falam, pô, Henrique, eu gostei da sua série e tudo mais, não sei o que, pô, Vilões à Solta é muito legal. Mas assim, você leva muito sério. Pô, tá levando muito a sério as coisas. Pô, o Duncan daquele jeito lá, pô, aquela cena pós-crédito foi pesada demais, cara. Cara, desculpa, mas tá ligado? Essa é a intenção. Não é que é pesado, é mostrar essa seriedade. É pra ser assim, né? Você faz intencionalmente. Justamente. Então, assim, é um negócio que, cara, olha o jogo do Vilões à Solta. Não é querendo me gabar, né? Mas, assim, olha o jogo, cara. Entendeu? Todo episódio. Próximo episódio do Vilões à Solta vai ser outro episódio de mais de 40 minutos só tratando do jogo. E dos sentimentos, e da emoção. Entendeu? Então, assim, o que falta, eu acho que falta isso. E é uma das coisas que, inclusive, me encoraja muito a fazer o próprio Vilões à Solta. Né? Entendi. E é isso, a complexidade, a seriedade. Então, saindo um pouco aí de Drama Total, falando mais sobre o seu canal em si, o que te incentivou mais? Quem ou o que te incentivou a fazer o seu canal? Pô, cara, deixa eu ver. Eu acho que, primeiro de tudo, eu tenho que deixar claro que eu sou de fases, tá? Então, assim, às vezes eu tô querendo fazer uma coisa, às vezes quando essa coisa dá minimamente errado, eu já desisto, e aí eu quero fazer outra coisa. E eu comecei meu canal mesmo assim, com gameplay, né? Aquelas gameplay na época eu não tinha PC, ou eu não sei se eu tinha, acho que, não lembro. Mas enfim, eu fazia tudo pelo celular, né? E aí, pô, baixava um jogo no celular que eu gostava, por exemplo, Gangsta Vegas. Eu amo aquele jogo. E aí eu fiz série daquele jogo e tudo mais. Então, eu comecei a gravar até essa constância do tipo, eu vou gravar para os outros assistirem e para eu continuar, né, na série e tudo mais. Então, assim, eu tenho várias séries gravadas no YouTube aí que tá no listado, né? Quer dizer, que tá no privado, né? Mas, assim, eu acho que o que me inspirou, sei lá, não posso te dar uma pessoa que me inspirou. Assim, não posso. Eu acho que eu não consigo chegar e falar, tipo, olha, essa pessoa me inspirou a fazer os vídeos, a começar o canal e, sabe? Mas eu acho que é mais essa vontade de querer que eu poste para deixar salvo no local para quando eu quiser ver, eu veja. E foi passando por um sentimento de, olha, eu quero que os outros vejam isso. Porque, assim, como eu já tinha dito no início, né? Eu reescrevi todas as temporadas de Drama Total. Todos os episódios eu reescrevi. Todos, não é pouca coisa. E aí, eu deixava salvo, e aí depois de um ano, eu voltava lá e lia. E eu ficava surpreso com o que eu lia. Eu fiquei, caraca, nossa, então o Duncan fez isso. Nossa, sabe? Então, assim, é muito louco. Pra você ter uma noção, eu iniciei a minha leitura de um
livro, né? Umas histórias que eu fiz, que eu escrevia lá em 2018. Eu comecei em 2017, terminei em 2018 essa história, naqueles cadernos mesmo, sabe, de escola. Preenchi tudo, escrevi tudo numa história só, uma história de herói, sabe, de herói, dessas, sabe, tipo os Vingadores, né? Só que os meus próprios heróis, meus próprios vilões e minha própria trama. E eu deixei, 2024 eu leio. Escrevi aqui, 2024 eu leio. E eu tô começando a ler. Eu tô no capítulo 5. Falta, sei lá, muitos, mas assim. E eu tô envolvido com a minha história, entendeu? Apesar de ter muitos erros, de gramática, de continuidade, mas assim, eu tô envolvido com a minha história. Então, assim, eu sou muito disso, sabe? De fazer minhas coisinhas pra eu ver, primeiramente eu ver. E com o tempo foi tendo essa síndrome do YouTube, né? De não, vou postar pro pessoal ver, né? Mas é basicamente isso. E assim, eu também gosto de escrever e tal, mas tipo, eu sou mais do mundo digital, entendeu? Eu escrevo, deixo no meu celular e tal. E assim, às vezes eu dou uma olhada para ver o que eu escrevi e tal. E falando nisso, né, de escrever, desculpa aí, né, para interromper aqui a entrevista, né? Vou divulgar também, e vou divulgar aqui também, pessoal, minha fanfic que estou escrevendo agora, Drama Total Corrida Alucinante 2. Está disponível aí no minha fanfiction e no Spirit Fanfiction. Tá lá, tem agora 5 episódios prontos, né, para lá você ler, e eu vou aí ao longo do ano postando mais. Muito legal. Eu vou até te dar uma ideia depois, que eu tinha pensado um tempo atrás, depois do vídeo, né? Eu vou até te dar uma ideia sobre isso. Eu lia muita coisa no Nia Fanfiction. Eu lembro que eu li uma temporada que era... Cara, eu li uma temporada faz muito tempo já. Eu lembro que eu li Drama Total Vencedores ou Perdedores, ou um negócio assim. Não sei se tu chegou a ler, se tu acompanhava. E era muito legal, cara. Tipo, o pessoal consegue fazer um negócio muito legal lá, sabe? Sim, mano. As histórias antigas do Nia, mano, é assim, é o ouro, entendeu? De fanfic, cara. Você vai lá, passa as páginas mais antigas, você vai ver só história boa, cara. É muito legal, cara. Muito legal. E aí, os primórdios da sua mente também, né? Sim, porque ali só tinha o roteiro, né? Não tinha edição, não tinha áudio, era só o roteiro ali. Pô, mas inclusive aí, ó, aproveitando essa sua divulgação, eu vou procurar dar uma lida durante a semana aí também. Vou acessar o link aí na descrição, assim como as outras pessoas. Deixa aí a descrição, comentário fixado aí para todo mundo ler, todo mundo aí acessar. Isso aí, pessoas, isso aí. Então vamos para a próxima pergunta, que é mais sobre fanmade, né? Como é que você conheceu esse mundo, cara, de fanmade? Fala aí. Eita, aí tu entra no tópico. Caraca, cara. Vamos lá, eu acho que a gente está conseguindo construir uma narrativa bem interessante, bem linear, sabe? Porque essa questão de eu já fazer as minhas próprias coisas, escrever as minhas próprias histórias, do meu jeito, no meu ritmo, e aí condicionando com o fato de, depois de um tempo, eu publicar essas coisas, né, no YouTube para as outras, não só para mim, mas para as outras pessoas verem. Cara, chegamos ali em 2019, né? E 2019 foi uma época que eu vi as coisas mudando, né? Porque eu sempre, assim, desde essa época, eu já era parçazaço do João, tá ligado? Eu e o João, a gente é irmão desde aquela época. A gente se fala literalmente todos os dias. Então, eu já sabia o que vinha por aí. Eu já sabia. E aí... só que, assim, eu não imaginava que era possível, entendeu? E com a fanmade, com o retorno, e eu acho que é quase todo mundo, né, que se interessou por fanmades assim, o retorno, cara,
você pode até falar, nossa, o primeiro episódio é aquilo lá ainda, né? Mas assim, é bem abaixo, né? Realmente, assim. Mas, pô, é um negócio que abriu muita margem, cara. Sim, cara. Cara, começou comigo. Eu não lembro, eu não vou saber te informar. Mas antes, eu acho que é antes do retorno, a gente tinha um fenômeno também na comunidade que era os camp, né? Que no caso, para quem não sabe, os camp, a gente tem, vamos lá, 3 categorias, né? Quer dizer, a gente tem algumas categorias, né, que vão escalando. A gente tem as fanfic, que é, né, escrito, tudo escrito, e nada audiovisual, né? Aí a gente tem os reality, né? E isso eu tô falando assim, subindo os degraus, tá? Bem linearzão isso aí. Na comunidade, né? De 2010 para cá. Aí depois a gente passou a ter os reality. Reality e ordem de eliminação, né? Os My Way, né? Os famosos My Way. Então o pessoal começou a colocar no audiovisual as suas paradas, entendeu? As suas ordens de eliminação. Aí colocava nos My Way lá, sei lá, o Harold saiu, é o 13º eliminado, saiu porque tal, né? Aí você tem os camp, e aí os camp, eu acho que foi de certa forma uma revolução, porque você tem não só a ordem de eliminação, um videozinho de 2 minutos que conta o seu My Way, né, de determinada temporada, ou da sua própria temporada, e a gente sai disso para você realmente produzir um episódio da sua temporada de, sei lá, 7, 8, 9, 10 minutos, com imagens estáticas, mas sem a dublagem, né? Sem as vozes, no caso, né? Sim. E aí era o texto. E aí eu comecei com isso, né? Eu já fazia meus My Way, minhas histórias escritas também, pô, beleza. A diferença é que eu não publicava. Então eu comecei a publicar no Camp, né? E no Camp, irmão, cara, Vilões à Solta e as outras temporadas que eu pretendo, começou no Camp. Tudo começou no Camp. Então eu comecei a postar no Camp. O Vilões à Solta que vocês veem hoje, ele era lá em 2018, 2019, era um Camp. Muito mal feito, mas assim, meio que todos os Camp eram assim. Todos os Camp eram assim, né? Então assim, era mais isso. E aí quando chegou a fanmade, porque, porra, antes do João, né, antes do retorno, pelo menos aqui no Brasil, em teoria, o pessoal, olha, como assim? Fazer um episódio, tipo, com as vozes, um episódio, sei lá, de 20 minutos, vocês estão malucos? Vocês estão fumando banana? O que vocês têm na cabeça, entendeu? Porque não era possível. A comunidade também não era tão unida na época, entendeu? E também não se tinha muitas pessoas, então assim, e não se tinha muito essa ideia de edição. Acho que o próprio primeiro episódio do Retorno reflete muito isso, né? A gente tem que falar, o primeiro episódio do Retorno foi algo muito mais experimental. Foi aquela tentativa de, olha, vamos tacar aqui, eu tô querendo fazer isso aqui e eu vou postar. Foi isso que aconteceu com o João. O João teve a ideia, o João botou em prática, selecionou os caras e botou lá as vozes. Entendeu? Então, assim, é muito experimental. A gente não sabia que de lá pra cá ia ter uma porrada de fanmade. Era só algo ali, era mais aquilo ali. Tanto é que o João... Coisa, né, cara? Não, é totalmente outra coisa. Tanto é que o João ele falou, cara, eu postei, eu não sabia nem da dimensão que isso ia rolar. Entendeu? Porque eu postei sem... Pô, eu quero fazer isso aqui. Aí tá lá, episódio 1, tá, pronto. Deu certo? Pô, deu certo, tá, mas e aí? Aí que tá bom. Só que o povo, não, cadê o episódio 2? Cadê? Não sei o que, cadê? Foi cobrando, foi falando, foi gostando. E aí, iniciou. E aí eu também, né, na época eu entrei definitivamente pra comunidade, assim. E aí eu já tinha um certo público que me acompanhava pelos camps. Só que aí, pô, minha amizade com o João se intensificou ainda mais. Pô, toda a minha interação com a comunidade e os camps sendo postados. Aí depois, pô, aí os vídeos, né? Começou com os vídeos e tudo mais. Mas fanmade, interesse em fanmade, pô, primeiramente inevitável surgiu com o retorno. E aí depois eu tive aquele sentimento, cara, se eu fiz os camps, esses meus camps aqui,
Eu fiz acontecer. E teve gente que assistiu e gostou e queria mais, assim. Por que eu não posso arriscar fazer um negócio que nem o João fez? Pô, eu falei com ele me apoiou total, como sempre me apoiou, ainda me apoia. E, cara, é isso. Aí começa, né? Acho que foi em 2021, em janeiro de 2021, começou a vir o show. 2021. É. E tamo aí, né? Então é isso, pessoal. Valeu, Henrique. Muito obrigado. Aí agradeço aí você por ter dado, né, essa atenção aí, dado, né, a gente ter feito essa conversa. Aí agradeço a você. Manda aí um recado aí pro pessoal do canal. Bom, primeiramente é aquilo, né? Um abraço a todo mundo aí. Pô, cara, muito legal conversar contigo. Dá pra ver que você é uma pessoa bem desenrolada, assim, de forma geral. Tipo, você realmente se interessa, você trabalha pra, tá ligado? Pra ter as informações, pra, sabe, pra fazer tudo o mais certo possível. Você é um cara bem detalhista, pelo que deu pra entender. Então, assim, é um cara muito gente fina, é uma pessoa muito legal. Então, primeiramente, é um prazer te conhecer, falar assim contigo, né, primeiramente. E, pô, cara, é um prazer, né? De novo, eu citei ali no início do vídeo, né, do nosso papo, que essa questão do reconhecimento, né, da valorização e tudo mais, é um negócio que, assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que é uma coisa muito importante. E aí eu fico muito feliz de verdade, né? Porque em que momento da minha vida, assim, eu nunca imaginaria que eu ia, sabe, fazer parte de uma comunidade tão apaixonante como é Drama Total. Por mais que o desenho, né, acabe dando umas vaciladas legal, mas assim, a comunidade se tornou uma família. É uma família. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa família, primeiramente, e de contribuir para a comunidade, né, para a comunidade brasileira de forma geral. Seja com os meus vídeos, seja com Vilões da Solta, seja com as próximas temporadas que vai ter depois do Vilões da Solta. Então, assim, Ixi, sabe, genial. Tu acha que eu ia parar no Vilões da Solta, cara? Tá de sacanagem. Mas, cara, realmente, assim, é um prazer imenso. É um prazer imenso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E é isso. Façam aquela mendigagem. No entanto, aquela mendigagem necessária. Nosso queridão. Vejam a fanfic dele, gente. Ei, eu tenho certeza que do jeito que este belo homem cara, eu tenho certeza que ele faz um excelente trabalho de roteiro com essa questão da fanfic. De forma geral, eu acho que é isso. Não quero ficar me alongando também, porque eu já me alonguei demais, eu falo demais. Mas é isso, cara. Muito obrigado aí pelo convite. E é isso, é um prazer. Então, valeu aí, Henrique, valeu aí, galera que acompanhou até o fim. Então, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho no meu canal, no canal dele e no Vilões da Solta. Segue o Henrique no Instagram também. E é isso, galera. Valeu, falou, até a próxima. Valeu, galados!